Milionário fica chocado ao ver mendiga negra dormindo com um bebê no ombro durante voo. Era um dia comum no aeroporto de Recife. O sol brilhava forte, reflexos dourados piscavam no chão enquanto as pessoas se apressavam. Entre elas estava Isabel, uma mãe solteira de 28 anos. Seu olhar estava cansado. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. No colo, Vitória, sua pequena de apenas 6 meses, não parava de chorar. O barulho da multidão se misturava aos gritos da bebê, como se uma orquestra desafinada tocasse a trilha de sua vida. Mas nesse voo lotado a São Paulo, a situação se tornava cada vez mais crítica. Isabel tentava tudo: balançar o bebê, oferecer a chupeta, cantarolar canções suaves. Porém, para cada esforço seu, o choro de Vitória só aumentava. O olhar dos passageiros se tornava insuportável. Um homem alto, de terno caro, Miss revirava os olhos como se aquilo fosse a maior atrocidade do mundo. Mulheres sussurravam entre si, expressões de reprovação se espalhar. Isabel se sentia exposta, como se um holofote estivesse sobre ela, iluminando suas fraquezas. Foi quando um homem na primeira classe se levantou. Júlio, um CEO charmoso e de aparência impecável, dono de uma presença que dominava qualquer sala. Ele se aproximou, o sorriso no rosto, e ofereceu sua ajuda. Isabela hesitou, mas não havia mais nada a perder. Em um gesto inesperado, ele pegou Vitória em braços e, com um toque suave, começou a balançar a pequena. O choro, que pareciam ecos de um desespero infinito, começou a diminuir, e em poucos minutos a bebê adormeceu. A tensão na cabine se dissipou, e enquanto os olhares mudavam de reprovação para a curiosidade, Isabel se sentiu pela primeira vez não apenas uma mãe, mas uma mulher resgatada. Ao pousar em São Paulo, seus mundos se chocaram novamente. Uma notícia estonteante lhe chegou. Júlio não era apenas um homem gentil. Era o fundador da Fundação Esperança, uma instituição que apoiava mães solteiras em dificuldades. Um nó se for. Decidida a se afastar, buscou abrigo em um motel simples. Longe dos olhares julgadores, encarou seus desafios sozinha. Mas a visita inesperada da irmã, Larissa, mudaria sua perspectiva. Enquanto preparavam a roupa de casar para Larissa, Isabel escutou a história de Júlio. Ele também havia sido filho de uma mãe solteira, crescido em meio a dificuldades. Ali estava o fio que ligava suas vidas, um elo que a fazia ver Júlio sob uma luz diferente. Entretanto, ao chegar o grande dia do casamento, a tensão pairava no ar. Vestindo um vestido emprestado e com o coração acelerado, seus olhos se cruzaram novamente com os de Júlio. Um momento sincero se formou entre eles, onde compartilharam suas vulnerabilidades e medos. O que estava a um passo de ser uma conexão poderia rapidamente se transformar em algo mais, ou tudo desmoronar outra vez. A pergunta que não saía da cabeça de Isabel se repetia naqueles instantes. Conseguirão eles superar suas inseguranças e tecer uma nova história? J. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Isabel e Júlio se fixou com intensidade.
Uma conexão pulsante parecia fluir entre eles, como se o mundo à sua volta tivesse desaparecido. Mas, antes que pudessem mensurar o que sentiam um pelo outro, um grito agudo cortou o ar. Todos se viraram, surpresos. Uma mulher em prantos estava ao fundo, apontando para uma mala que caía do compartimento superior. Dentro, um bebê chorava. Mas não era apenas um choro qualquer. Era um choro desesperado que ecoava com urgência. O que poderia ser tão grave? Era uma cena surreal, e todo o ambiente se iluminou de maneira estranha. Isabel voltou-se para Júlio horrorizada. Precisava saber como ele reagiria. Esse momento era crítico. No entanto, a expressão dele estava distante, quase como se algo tivesse tocado profundamente. Ele deu um passo em direção à mulher, mas ao tocar seu braço, a mulher ficou petrificada. O que estava acontecendo? Que história se desenrolava ali? Tome cuidado. Ela é famosa. É a mãe da menina que sumiu 6 meses atrás. O murmúrio se espalhou como um incêndio. O coração de Isabel disparou. Ocasionalmente o seu mundo estava se entrelaçando com essa tragédia. O nome da bebê desaparecida ecoou em sua mente. Clarinha. Um peso a acometeu, um choque profundo. Era como se o ar fugisse de seus pulmões. A coincidência parecia absurda. Júlio, por sua vez, ficou em silêncio. Seus olhos se arregalaram. Ele segurou a mão de Isabel e ficou paralisado, desnorteado. A mulher agora encarava Júlio, seus olhos verdes brilhando com desespero. Você não pode me ajudar? Por favor. A súplica a fez estremecer. Júlio hesitou, e nesse pequeno intervalo, Isabel percebeu. Ele conhecia a história. Ele sabia quem era a mãe da famosa bebê desaparecida. O impacto foi letal. A conexão que tinham até agora parecia se desfazer. A bravura de Júlio, que lhe mostrara ao pegar Vitória no colo, se evaporou diante do gravíssimo peso daquela revelação. Isabel começou a juntar as peças. Júlio era caridoso, mas o que havia por trás dessa caridade? Suas intenções eram realmente puras? Ou deveria Isabel temer que esse homem a visse como apenas mais uma vítima em sua missão? Lágrimas começaram a cair do rosto da mulher. A cabine estava em choque. Murmúrios cortavam o ar pesado. Eu vou encontrar a minha filha. Alguém, por favor, me ajude. Ela segurava a mala como se fosse uma âncora. Isabel queria ajudá-la. Mas o que ela poderia fazer? Sorrisos apenas alguns minutos atrás foram substituídos por sussurros de desespero. A tensão se espalhou. Um clima de terror se instalou. As expressões mudaram rapidamente. Empatia agora enfrentava a dúvida. O que essa mulher havia passado? O que tinha acontecido com Clarinha? Júlio a puxou para perto, mas Isabel sentia algo diferente agora. As faíscas de esperança se dissipavam. O peso da responsabilidade parecia esmagá-la. E ela olhou nos olhos de Júlio. Ele era o homem dos sonhos ou um eco de promessas quebradas? O avião finalmente começou a taxiar, mas os corações estavam parados, congelados em incertezas. O lamento da mulher estampava a realidade. Isabel estava confusa. Não poderia simplesmente ignorar aquela cena. De repente, uma emoção tomou conta dela, como um impulso instintivo. O que eu posso fazer? Murmurou. E Júlio, a seus lados, olhou para ela com a expressão de quem estava perdendo o controle. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o celular de Júlio vibrou em seu bolso do paletó. Ele hesitou e, numa fração de segundos, decidiu checar a mensagem. O olhar de horror que surgiu em seu rosto fez com que Isabel sentisse um frio correr pela espinha. Havia algo na tela que parecia muito mais sério. Clarinha foi vista na Avenida Paulista,
Um novo testemunho acaba de chegar. Leu ele em voz baixa, mas Isabel conseguiu ouvir todas as palavras. Algo se rompeu dentro dela, como vidro quebrando. Ela se lembrou da cena, da mãe despedaçada, e um turbilhão de pensamentos a invadiu. O que significava aquilo? Você conhecia Clarinha? O tom de Isabel era afiado, e ela não tinha como conter a raiva. Júlio balançou a cabeça, sua expressão se tornando sombria. É mais complicado do que parece. Antes que pudesse continuar, a mulher gesticulou desesperada. Por favor, ajuda! Ela desapareceu há 6 meses. Não posso deixar de procurar. A tensão na cabine era tanta que o ar parecia pesado. Júlio, subitamente pálido, olhou para Isabel nos olhos, como se procurasse um tipo de compreensão que já não existia mais. Eu não sabia. A fundação tem sido meu projeto por anos, mas isso é uma coincidência horrenda. A palavra coincidência soou como um eco vazio. Isabel se viu atenta. Seu coração batia forte dentro do peito. O que mais ele escondia? Ouvindo os comentários nervosos dos passageiros, que agora sussurravam entre si com semblantes de preocupação e reprovação, fez um nó no estômago de Isabel. O que realmente estava acontecendo? Assim que a mulher começou a chorar ainda mais alto, algo dentro de Isabel se rompeu. Ela precisava de respostas. Por que você não me contou isso antes, Júlio? Você sabia. A acusação ressoou na cabine. E ao mesmo tempo em que as palavras saíam de seus lábios, seus olhos estavam fixos na expressão de Júlio. Mas a verdade tomou um caminho inesperado. No fundo, o choro angustiante da mulher ficou mais intenso. E no meio da confusão, uma voz conhecida emergiu. Mãe! Todos se viraram, e os olhos de Isabel se arregalaram ao ver uma garotinha. Uma imagem que fez sua pele arrepiar. Era Vitória, seu bebê, mas a pequena estava no abraço da mulher em lágrimas, enquanto Júlio permanecia paralisado. Ela me chamou pelo nome! A mulher berrou, e o pânico se espalhou pelo avião. O choro de Vitória, misturado ao desespero daquela mãe, fazia o mundo girar ao redor. E assim, no instante em que Isabel entendia o que estava acontecendo, tudo o que ela acreditava sobre Júlio, sobre si mesma, começou a desmoronar. O que você está escondendo? Disse ela, quase como um grito. O avião estava no ar, mas os corações de todos ali estavam prontos para cair. A verdade não apenas romperia a conexão entre Isabel e Júlio, mas ameaçava transformar todo o cenário diante deles. Que segredos se escondiam atrás daqueles olhares? E, principalmente, quem realmente era Júlio? As respostas pairavam pesadas no ar, prestes a explodir em caos. Com um novo abismo se abrindo entre eles, Isabel se viu à beira de um precipício. A pergunta permanecia. Quem eram eles, realmente? Isabel olhou para Júlio, a palidez em seu rosto fazendo seu coração disparar ainda mais. O avião estava em silêncio, apenas o choro da mãe ecoava. Vitória nos braços da mulher, tão frágil e inocente, começou a emanar uma preocupação profunda que ninguém poderia ignorar. A expressão de Júlio era de horror e confusão. Clarinha? Murmurou ele, como se as palavras pudessem desvanecer a realidade. A mulher balançou a cabeça soluçando. Ela desapareceu. Eu sei que alguém a tem. Mãe, a minha menina. As palavras dela eram lâminas afiadas cortando o ar. Isabel sentiu uma onda de tensão a envolver. A atmosfera antes leve e cheia de esperança, agora era opressiva, carregada de desespero. Com cada segundo, os passageiros ao redor começaram a murmurar, trocando olhares aterrorizados. Isabel,
o coração batendo descontroladamente, não podia acreditar na reviravolta. Ela olhou novamente para Júlio, buscando uma explicação, mas ele parecia perdido, os olhos arregalados, sem reação. Então, aquele momento se transformou. Algo no comportamento de Júlio mudou. O uso da palavra coincidência reverberou perigosamente. De repente, com um impulso, a mulher apontou para Júlio. Foi você que me levou ao hospital. Você é o pai da minha filha. A cabine explodiu em murmúrios. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de todos ali. Todos os olhares se voltaram para Júlio, que aparentava estar em choque total. Isabel sentiu seu sangue gelar. Pai? O quê? Neste breve intervalo, a mulher se aproximou ainda mais, a voz mais intensa. Você me abandonou. Eu tinha certeza que você iria voltar. Cada palavra era um golpe que atingia o peito de Isabel. A figura idealizada de Júlio, o homem que a ajudara, estava se desfazendo diante dela. Isso não pode ser verdade, murmurou. A tensão na cabine crescia. Júlio, ainda paralisado, finalmente deu um passo para trás, como se tentasse se afastar daquela revelação. Não, eu não sabia, não pode ser. Ele parecia perdido, tentava encontrar palavras, mas a cada tentativa, elas pareciam mais insuficientes. Isabel não conseguia processar. As emoções eram um turbilhão. As faíscas de esperança que surgiram entre eles agora pareciam minúsculas e impotentes. Você era o pai da bebê desaparecida e não me contou? A incredulidade em sua voz transparecia decepção. Os rostos dos outros viajantes eram um misto de pena e repulsa. O choro da mãe crescia, um eco de angústia que parecia aumentar a cada segundo. Eu sabia que ele ia me deixar. Precisei de você e você desapareceu. Neste instante, Isabel percebeu. A presença de Vitória havia se tornado o centro de uma tempestade. Estava tudo entrelaçado. O que mais Júlio escondia? O pensamento a fez estremecer. A conexão que ela achava pura, agora era um mar de segredos e manipulações. Você não pode ser assim. Você não pode, gritou Isabel. A dor e o ressentimento qualquer um ali poderia sentir. Júlio parecia querer explicar, mas não havia palavras que pudessem desfazer aquela teia complexa. E a mulher solitária em busca da filha? O que ela havia passado? A angústia pairava, enquanto todos mantinham uma expectativa pesada. A cabine estava em ebulição. Os murmúrios tornaram-se gritos. E Isabel sabia que aquele momento mudaria tudo. Qualquer futuro que ela vislumbrasse com Júlio se esvaía como fumaça. O que mais é se revelar? Os seres humanos eram capazes de coisas inimagináveis. Os abraços que deveriam oferecer conforto agora pareciam premonições da condenação. A aeronave cortou os céus, mas os corações estavam despedaçados. Isabel sentiu que algo dentro de si atraía, confundindo amor com confiança, e se perguntou, será que havia espaço para perdão ou havia um abismo irremediável entre eles? E antes que a realidade ficasse ainda mais clara, um novo grito cortou a cabine. Acho que vi a Clarinha, alguém exclamou. E a pressão disparou novamente. O que mais estava por vir? Isabel olhou para Júlio, a palidez em seu rosto, fazendo seu coração disparar ainda mais. O avião estava em silêncio. Apenas o choro da mãe ecoava. Vitória, nos braços da mulher, tão frágil e inocente, começou a emanar uma preocupação profunda que ninguém poderia ignorar. A expressão de Júlio era de horror e confusão. Clarinha? Murmurou ele, como se as palavras pudessem desvanecer a realidade. A mulher balançou a cabeça, soluçando. Ela desapareceu. Eu sei que alguém a tem. Mãe, a minha menina. As palavras dela eram lâminas afiadas, cortando o ar.
Isabel sentiu uma onda de tensão a envolver. A atmosfera antes leve e cheia de esperança, agora era opressiva, carregada de desespero. Com cada segundo, os passageiros ao redor começaram a murmurar, trocando olhares aterrorizados. Isabel, com o coração batendo descontroladamente, não podia acreditar na reviravolta. Olhou novamente para Júlio, buscando uma explicação, mas ele parecia perdido, os olhos arregalados, sem reação. Então aquele momento se transformou. Algo no comportamento de Júlio mudou. O uso da palavra coincidência reverberou perigosamente. De repente, uma voz conhecida emergiu no meio da confusão. Mãe! Mãe, estou aqui! Foi como um raio que atravessou a cabine. Todos viraram-se rapidamente, os rostos congelados em choque. No fundo do corredor, uma menina de cabelos cacheados e olhos brilhantes corria em direção à mulher, que imediatamente se lançou em seus braços. Clarinha! A mulher desabou em lágrimas, o desespero agora se transformando em alívio e amor. Isabel estava paralisada. Tudo parecia um pesadelo. Clarinha estava ali, viva. Mas o que mais a chocou foi a conexão instantânea entre a menininha e Júlio. Ele estava em estado de choque, mas ao ver a criança, um sorriso involuntário cruzou seu rosto. Clarinha, meu Deus, você está bem? Isabel sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A mãe de Clarinha, ainda segurando a menina, olhou para Júlio com uma expressão que misturava amor e dor. Você não me disse que a tinha encontrado. Por que não voltou? Oh! As palavras da mulher eram como facas cruas, cortando a tensão ainda mais fina. Então veio a reviravolta. A mulher olhou diretamente para Isabel, seus olhos cheios de lágrimas. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? A Clarinha não era só minha filha. O silêncio na cabine era palpável. Cada palavra dela era um estrondo, e Isabel sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Ela é sua filha também, Isabel. A declaração ecoou, e as respirações ficaram suspensas. Os passageiros trocaram olhares confusos. Murmúrios começaram a se espalhar como um incêndio. Isabel sentiu seu estômago revirar. O quê? Como assim? A pergunta escapou entre seus lábios, quase um grito. Júlio, agora visivelmente agitado, começou a balbuciar em defesa. Não, isso não é. Ela não pode estar dizendo a verdade. Mas as palavras soaram fracas, vazias. Isabel olhou para a mulher, incredulidade estampada em seu rosto. Você está mentindo. Eu não é. Você se lembra daquela noite? A festa? Você não sabia que eu estava grávida. Clarinha é o resultado disso. A mulher hesitou, os olhos voltando-se para a menina, que estava lá com um sorriso inocente e sem entender tudo o que se desenrolava. Isabel sentiu o chão sumir sob seus pés. Todo o carinho, a conexão que havia sentido por Júlio, tudo desmoronava como cartas de um baralho. Isso é impossível. A negação foi a única coisa que ela conseguiu pronunciar, enquanto Júlio a olhava com um misto de desespero e culpa. O que mais ele havia escondido? A cabine estava em ebulição. Os murmúrios tornaram-se gritos. Os passageiros estavam atormentados, muitos com lágrimas nos olhos, uns em choque, outros indignados. O que você fez, Júlio? Isabel perguntou, a voz quase quebrada. Antes que Júlio pudesse responder, a mulher olhou para eles com furor. Vocês não entendem. Clarinha precisa de vocês. O passado de vocês está interligado de uma maneira que ninguém aqui pode imaginar. O impacto foi letal. Os olhares agora compartilhavam a mesma confusão e pavor. O que mais havia por trás daquela história? Enquanto a turbulência aumentava, deixando todos inquietos,
Isabel percebeu uma verdade que desafiava tudo o que pensava saber sobre sua vida e seus sentimentos. A pergunta pairava no ar: há futuro para nós, para nossas famílias reconstruídas, ou só mais sombras do passado? E antes que alguém pudesse respondê-la, a aeronave passou por uma turbulência severa, fazendo os passageiros gritarem e segurarem os assentos. O destino estava dando voltas, e Isabel sabia que nada seria como antes. O avião balançava levemente, e a tensão dentro da cabine era sufocante. Isabel ainda estava em choque com a revelação da mulher sobre Clarinha. Ela olhou para Júlio, suas feições agora distorcidas entre a confusão e a súplica. O bando de passageiros parecia um só organismo, compartilhando da inquietude que pairava no ar. Isabel, eu não sabia. Não pode ser verdade. O desespero na voz de Júlio soou quase vazio. Mas no momento em que ele falava, uma respeitável mulher mais velha na terceira fileira gritou: "Olhem, a mala!" Apontou para o compartimento superior e todos se contorceram em direção ao local. O que deveria ser um dia comum de viagem se transformou rapidamente em um pesadelo. A mala, que antes parecia inofensiva, caiu, estourando ao tocar o chão, revelando roupas e brinquedos espalhados. E em meio ao caos, algo prateado brilhava à luz do teto. Era um pequeno objeto que parecia um colar. Isabel sentiu um aperto no peito. Com um impulso, ela se levantou sem saber o que estava fazendo. Aproximou-se da mala e pegou o colar. Tirou-o das roupas, e ao segurá-lo, uma sensação de déjà-vu tomou conta dela. Era o mesmo colar que viu uma vez na casa de sua avó, e que ela acreditava ter se perdido anos atrás. "Isso não é possível!" exclamou Isabel, olhando para a mulher que havia gritado. "Você conhece esse colar?" A mulher ficou paralisada, reconhecendo a peça. "Era da minha filha. Ela estava usando na noite em que desapareceu." O sangue de Isabel pareceu congelar nas veias. O que estava acontecendo? O colar estava nas mãos dela, e a conexão estava se formando em uma espiral de terror. "Vocês não estão me dizendo a verdade. Não pode ser apenas uma coincidência." A cabine começou a vibrar de murmúrios. O terror se espalhou, e o olhar de Júlio contra o dela refletia desespero. "Clarinha!" A mulher começou a chorar, agora com uma intensidade quase agônica. "Onde está minha filha? O que aconteceu com ela?" "Eu não sei", gritou Júlio, sua voz ecoando o pânico. "Isso não pode estar acontecendo aqui, agora." Mas o peso do colar aumentava a cada palavra. Isabel ficou ainda mais confusa. Seria o destino ou um plano sombrio? "E se?" Uma voz emergiu. Era a irmã de Isabel, Larissa, que havia estado em silêncio até agora. E se ela não foi sequestrada? E se Clarinha estiver mais perto do que pensamos? As palavras de Larissa cortaram o ar e todos se voltaram para ela. Nesse instante, o avião começou a tremer, como se o próprio céu estivesse respondendo à turbulência emocional. O homem da primeira classe, que até então observava com uma expressão impassível, levantou-se e fez um gesto. "Precisamos fazer algo." Mas antes que pudesse concluir, os instrumentos da cabine começaram a apitar. O alerta acendeu uma luz vermelha. "Atenção, senhores passageiros. Estamos enfrentando uma falha técnica. Por favor, preparem-se para um pouso de emergência." O pânico tomou conta. A cabine se encheu de gritos e desespero. "Não, isso não pode estar acontecendo." As palavras de Isabel se perderam em meio ao caos crescente. Os passageiros começavam a entrar em pânico, enquanto a aeromoça tentava acalmá-los. "Segurem-se!" gritou alguém. E, finalmente,
Uma sacudida forte fez Isabel perder o equilíbrio e cair. O colar escorregou de suas mãos, caindo em direção ao chão. Neste momento, tudo parecia em câmera lenta, e o eco do objeto atingindo o chão era como um estrondo ensurdecedor. Isabel olhou para cima e viu Júlio. Seu olhar agora cheio de um medo profundo, um misto de culpa, tristeza e urgência. Isabel, nós precisamos falar sobre o que realmente aconteceu. A verdade precisa vir à tona, e isso pode ser nossa última chance. Enquanto o avião balançava, a cabine mergulhou em uma nova incerteza. As palavras de Júlio pairavam entre eles, carregando um ar pesado de revelações ainda mais devastadoras. O que será que ele sabia? O que mais estava prestes a se revelar neste desfecho aterrador? O avião balançava levemente e a tensão dentro da cabine era sufocante. Isabel ainda estava em choque com a revelação da mulher sobre Clarinha. Ela olhou para Júlio, suas feições agora distorcidas entre a confusão e a súplica. O bando de passageiros parecia um só organismo, compartilhando da inquietude que pairava no ar. Isabel, eu não sabia. Não pode ser verdade. O desespero na voz de Júlio soou quase vazio. Mas no momento em que ele falava, uma respeitável mulher mais velha, na terceira fileira, gritou: "Olhem!" A mala apontou para o compartimento superior, e todos se contorceram em direção ao local. O que deveria ser um dia comum de viagem se transformou rapidamente em um pesadelo. A mala, que antes parecia inofensiva, caiu, estourando ao tocar o chão, revelando roupas e brinquedos espalhados. E em meio ao caos, algo prateado brilhava à luz do teto. Era um pequeno objeto que parecia um colar. Isabel sentiu um aperto no peito. Com um impulso, ela se levantou, sem saber o que estava fazendo. Aproximou-se da mala e pegou o colar. Tirou-o das roupas e, ao segurá-lo, uma sensação de déjà vu tomou conta dela. Era o mesmo colar que viu uma vez na casa de sua avó e que ela acreditava ter se perdido anos atrás. "Isso não é possível", exclamou Isabel, olhando para a mulher que havia gritado. "Você conhece esse colar?" A mulher ficou paralisada, reconhecendo a peça. "Era da minha filha. Ela estava usando na noite em que desapareceu." O sangue de Isabel pareceu congelar nas veias. O que estava acontecendo? O colar estava nas mãos dela, e a conexão estava se formando em uma espiral de terror. "Vocês não estão me dizendo a verdade. Não pode ser apenas uma coincidência." A cabine começou a vibrar de murmúrios. O terror se espalhou, e o olhar de Júlio contra o dela refletia desespero. "Clarinha!" A mulher começou a chorar, agora com uma intensidade quase agônica. "Onde está minha filha? O que aconteceu com ela?" "Eu não sei", gritou Júlio, sua voz ecoando pânico. "Isso não pode estar acontecendo aqui, agora!" Mas o peso do colar aumentava a cada palavra. Isabel ficou ainda mais confusa. Seria o destino ou um plano sombrio? E se uma voz emergiu? Era a irmã de Isabel, Larissa, que havia estado em silêncio até agora. E se ela não foi sequestrada? E se Clarinha estiver mais perto do que pensamos? As palavras de Larissa cortaram o ar, e todos se voltaram para ela. Nesse instante, o avião começou a tremer, como se o próprio céu estivesse respondendo à turbulência emocional. O homem da primeira classe, que até então observava com uma expressão impassível, levantou-se e fez um gesto. "Precisamos fazer algo." Mas antes que pudesse concluir, os instrumentos da cabine começaram a apitar.
O alerta acendeu uma luz vermelha. Atenção, senhores passageiros. Estamos enfrentando uma falha técnica. Por favor, preparem-se para um pouso de emergência. O pânico tomou conta. A cabine se encheu de gritos e desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. As palavras de Isabel se perderam em meio ao caos crescente. Os passageiros começavam a entrar em pânico enquanto a aeromoça tentava acalmá-los. Segure-se! Gritou alguém. E finalmente, uma sacudida forte fez Isabel perder o equilíbrio e cair. O colar escorregou de suas mãos, caindo em direção ao chão. Neste momento, tudo parecia em câmera lenta, e o eco do objeto atingindo o chão era como um estrondo ensurdecedor. Isabel olhou para cima e viu Júlio. Seu olhar agora cheio de um medo profundo, um misto de culpa, tristeza e urgência. Isabel, nós precisamos falar sobre o que realmente aconteceu. A verdade precisa vir à tona. E isso pode ser nossa última chance. Enquanto o avião balançava, a cabine mergulhou em uma nova incerteza. As palavras de Júlio pairavam entre eles, carregando um ar pesado de revelações ainda mais devastadoras. O que será que ele sabia? O que mais estava prestes a se revelar neste desfecho aterrador? De repente, uma explosão de luz brilhou na cabine, como se o sol tivesse se manifestado dentro do avião. Todos olharam, ofuscados. E ao se acostumarem com a claridade, ouviram um grito penetrante que ressoou de uma tela digital no painel. Clarinha está em perigo. Retirem-se do voo imediatamente. O tempo é curto. Os passageiros trocaram olhares confusos e aterrorizados. Isabel sentiu que o chão estava desaparecendo sob seus pés. O quê? A voz dela estava quase inaudível, lutando para superar o barulho na cabine. Então, a mulher da primeira classe, que segurava Clarinha, olhou nos olhos de Júlio e exclamou: "Você sabe o que isso significa. Clarinha não é só uma criança desaparecida. Ela é a chave. O que você fez? O que está acontecendo aqui?" Isabel prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. As palavras dela reverberavam na mente de todos, como um eco macabro. Nesse momento caótico, o avião continuou sua trajetória, e uma nova pergunta se impôs. É tarde demais para todos nós? O avião balançava levemente, e a tensão dentro da cabine era sufocante. Isabel ainda estava em choque com a revelação da mulher sobre Clarinha. Ela olhou para Júlio, suas feições agora distorcidas entre a confusão e a súplica. O bando de passageiros parecia um só organismo, compartilhando da inquietude que pairava no ar. Isabel, eu não sabia, não pode ser verdade. O desespero na voz de Júlio soou quase vazio. Mas no momento em que ele falava, a mulher que segurava Clarinha olhou para ele. Você é o motivo pelo qual minha filha desapareceu." A cabine ficou em silêncio, cada palavra soando como um golpe. A expressão de Júlio se transformou, os olhos arregalados em incredulidade. Isabel ficou paralisada. "O que você quer dizer com isso?" As palavras mal saíam, mas a mulher não hesitou. "Eu era sua amiga, Júlio. Você me deixou na mão. Não me disse que tinha se mudado de cidade depois daquela noite. Fui atrás de você e encontrei apenas o vazio." Os passageiros começaram a murmurar, olhares se entrelaçando. O clima estava carregado de emoções, e Isabel sentia que tudo estava desmoronando. O que aconteceu naquela noite? O que aconteceu com Clarinha? A urgência na voz dela crescia. O homem da primeira classe, que tinha permanecido em silêncio até agora, se levantou. "Precisamos de respostas. E rápido." A cabine virou um furacão de confusão. A mulher com Clarinha estava em lágrimas.
Eu nunca soube o quanto você estava envolvido. Você e aquela festa. O que você fez? A acusação ficou no ar, e Júlio parecia estar lutando contra um redemoinho de lembranças. Eu não tive escolha, gritou ele, e a sua voz ecoou na cabine como um sussurro de agonia. A mulher balançou a cabeça, seus olhos cheios de dor. Clarinha estava lá. O que você fez com ela, Júlio? O ambiente estava tenso, cada coração acelerado, com a gravidade da situação. Então, uma luz vermelha começou a piscar no painel. Atenção, senhores passageiros, anunciou a voz mecanizada do piloto. Estamos tendo problemas técnicos e precisamos de todos preparados para um pouso de emergência. As vozes gritaram em pânico e Isabel sentiu seu mundo girar. Não, isso não pode estar acontecendo. A cabine virou caos. As máscaras de oxigênio começaram a cair. A mulher tremia, segurando Clarinha, enquanto Júlio a olhava, horrorizado. Clarinha, fique calma. A turbulência aumentava, o avião balançando como se estivesse sendo chutado de um lado para outro. Isabel tentou se segurar ao assento, mas a agitação a fazia sentir-se fraca. O que vamos fazer? Seu coração batia descompassado, o medo pulsando em suas veias. Neste instante, a mulher olhou para Júlio com determinação. Você precisa decidir. Irei embora agora. Se não puder dizer a verdade, nunca saberei quem é você de verdade. E no meio daquela tempestade, uma revelação ainda mais chocante foi forçada à tona. Eu tenho algo que você precisa saber, Júlio. Seu pai era envolvido em algo muito maior do que você imagina. Clarinha está no meio de tudo isso. Isabel empalideceu. Como assim? Maior. O que você quer dizer? As perguntas giravam, mas a mulher continuou. Ele faz parte de uma rede. O desaparecimento de Clarinha não é um acidente. As luzes do avião começaram a piscar. A gravidade da situação cada vez mais forte. Os passageiros estavam gritando, e a cabine se tornava um campo de batalha de emoções e medos. E então, no meio daquela confusão, a mulher berrou. Eu fui uma peça desse jogo. Eu conheço pessoas que podem te ajudar, Júlio. Isabel sentiu como se seu peito estivesse apertado por um peso insuportável. O que mais você esconde? As palavras escaparam com uma ferocidade que quase a surpreendeu. O silêncio tomou conta por um instante, até que a mulher acrescentou, em um sussurro quase inaudível. Clarinha não foi sequestrada. Ela foi levada porque sabia demais. E você? Você pode ser a resposta que todos estão procurando. As palavras ecoaram como um trovão, enquanto a cabine começava a balançar cada vez mais. O que estava se desenrolando era um pesadelo sem fim. O avião agora estava à deriva, e a revelação diante de todos fazia o pânico aumentar. A pergunta pairava no ar. A verdade traria esperança ou apenas mais desespero? E antes que alguém pudesse responder, uma nova sacudida atingiu o avião, e todos foram jogados contra os assentos. O avião balançava, e a tensão fazia a cabine vibrar. Isabel sentiu que seu coração estava prestes a explodir. A revelação da mulher sobre Clarinha estava demais para processar. Mas enquanto o caos se espalhava, algo ainda mais alarmante aconteceu. O painel de controle começou a apitar. Uma sirene com um tom agudo que cortou o ar. Todos olharam para os monitores e uma mensagem piscou em fonte enorme e vermelha. Atenção! Perigo iminente! A aeromoça ficou pálida, sua voz trêmula. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. Estamos enfrentando uma falha técnica. Mas a calma não estava em lugar algum.
Os passageiros começaram a gritar e a atmosfera rapidamente se transformou em um campo de batalha de emoções reprimidas. Isabel se virou para Júlio, buscando respostas em seus olhos, mergulhados em terror. O que está acontecendo? O que você tem a ver com tudo isso? O peso de sua pergunta pairava no ar, mas antes que ele pudesse responder, o avião começou a balançar com ferocidade, como se estivesse sendo açoitado por ventos furiosos. Eles estão aqui! Berrou a mulher com clarina, seu olhar se tornando perigoso. Os olhos de todos se voltaram para ela, confusos. Os homens que levaram minha filha, eles estão neste voo. Eles não vão parar até encontrá-la. Isabel sentiu um frio na espinha. O que era isso? A cabine estava prestes a ser lançada em um pesadelo ainda maior. Gritos de pânico ecoaram, enquanto passageiros corriam em direção aos banheiros ou tentavam se esconder. O lamento da mulher ecoava. Ela sabe demais. Eles não vão parar. O avião estava numa descida abrupta e a aeromoça tentava manter a calma, mas já não havia mais como. Preparar para aterrissagem de emergência. A voz dela saiu em um tom automático, mas ninguém a escutava. De repente, as luzes começaram a piscar. A cabine se encheu de um brilho pulsante, como se algo estivesse prestes a manifestar-se ali mesmo, entre todos eles. E então, em meio ao clamor, uma voz eletrônica emitiu-se dos alto-falantes. Atenção, passageiros, o voo está sob sequestro. Isabel ficou em choque. Olhou para Júlio, que estava em estado de paralisia. Mas a mulher logo puxou Clarinha em sua direção, como se protegesse a única coisa que lhe restava. Se você não me ajudar, usará a vida dela como moeda de troca. Nos olhos dela, varria a cabine. Clarinha, em seus braços, começou a chorar. O som ecoou como uma bomba na cabeça de Isabel. Este era o momento crucial. Não podemos deixar que eles façam mal a você, Clarinha, gritou Isabel, tentando absorver a gravidade do que estava se formando. Naquele instante de tensão insuportável, as portas do avião se abriram abruptamente. Um grupo de homens entrou, vestidos de preto, com rostos cobertos. O pânico tomou conta da cabine. Fiquem calmos, ninguém se mexa, gritou o mais alto deles. Os passageiros estavam em choque, com olhos arregalados de terror. Onde está a garota? Eles exigiam. Isabel sentiu o corpo tremer. Ela não sabia quem eram, mas a determinação deles estava clara. Eles não estavam preocupados em se esconder. Eles tinham uma missão. Júlio, você precisa fazer algo! Isabel gritou, mas ele parecia petrificado, o olhar vazio se perdendo no olhar severo dos invasores. Vocês não entenderam. Clarinha é fundamental para tudo isso. A mulher começou a gritar. A cabine estava à beira do colapso, e nenhum dos passageiros sabia o que deveria fazer. O pânico crescia e a tensão estava insuportável. O que mais estava por trás daquela situação? Isabel só conseguia pensar na segurança de Vitória. O que estava acontecendo era um pesadelo vivo. Os corações de cada passageiro batiam como tambores, enquanto novos aliados e inimigos se formam no caos. E a pergunta que não saía da mente de Isabel começava a ecoar cada vez mais forte. Era esse o final que eles estavam prestes a encontrar, ou a chave para uma verdade sombria que poderia mudar tudo. O avião tremia, como se estivesse prestes a se despedaçar, e a tensão na cabine era palpável. Isabel poderia sentir a adrenalina ingando em seu corpo, enquanto seus olhos se fixavam nas figuras ameaçadoras que adentravam o espaço. Ninguém se mexa. Estamos aqui para levar o que nos pertence. A voz do líder ecoou,
cheia de autoridade e desprezo. Júlio estava paralisado, um misto de horror e confusão estampado em seu rosto. A mulher ao seu lado segurava Clarinha com uma firmeza quase desesperada, como se sua vida dependesse disso. Isabel, num ímpeto, se lembrou do colar. "Calma, eu tenho um plano!" gritou, tentando chamar a atenção de todos, mas a agitação parecia ter engolido sua voz. Os homens avançavam, e a aeromoça, ciente da gravidade da situação, tentava acalmar os passageiros. "Fiquem tranquilos, vamos resolver isso." Mas as palavras dela se perderam na cacofonia de gritos e tremores. "Eles estão atrás de Clarinha!" berrou a mulher, direcionando o olhar cheio de medo a Júlio. Isabel sentiu o peso das palavras como uma bola de ferro. O que mais ele escondeu? No fundo, ela sabia que a chave para tudo poderia estar na verdade que precisavam compartilhar. "Basta, Júlio!" gritou Isabel. "Você tem que contar. Eles querem mais do que apenas uma menininha." E como um estalo, a verdade veio à tona. "Clarinha é a filha que eu nunca soube que tinha." Júlio finalmente disparou, sua voz tremendo. O ar ficou mais denso, e todos os olhares se voltaram para ele. A atmosfera elétrica com a revelação. "Eu não sabia que ela era minha." A mulher chorou, um misto de desespero e alívio. "Seu pai estava envolvido com coisas perigosas. Clarinha sabe mais do que pensa." Nesse momento, o líder dos sequestradores se aproximou, olhando de forma ameaçadora. "Silêncio! Não precisamos de mais segredos." Isabel olhou ao redor, avaliando cada rosto, cada nervo à flor da pele. "Júlio, precisamos de um plano. Agora!" Helicópteros podiam ser ouvidos ao longe, e o tempo estava se esgotando. "Vou distraí-los. Assim que eu fizer isso, vocês precisam encontrar uma saída." Gritou Isabel, sentindo uma onda de coragem crescer. Não era apenas sobre ela, mas sobre cada vida que estava ali. "Não, você não pode." Júlio tentou protestar, mas Isabel sabia que não havia tempo. Com um movimento rápido, levantou-se e avançou em direção aos sequestradores. "Ei, aqui estou. Se você quer algo, é a mim que você deve levar." A mulher com Clarinha observou, o rosto cheio de medo. Os homens começavam a hesitar. A audácia de Isabel parecia desestabilizá-los. "Vá, agora!" gritou ela para Júlio e a mulher. E naquele momento, quando todos correram em direção à saída do avião, Isabel virou-se para os sequestradores. "Você vai se arrepender de fazer isso." O líder gritou enquanto avançava, mas em um movimento rápido, as luzes começaram a falhar. O avião tinha um alerta de emergência, e a cabine começou a tremer com a gravidade da situação. No desespero, o copiloto conseguiu disparar um sinal de socorro. "Ajuda está a caminho!" gritou, enquanto Isabel se via cercada. "O que você quer?" ela perguntou, solidificando sua coragem. Mas antes que pudesse completar, o avião começou a descer rapidamente. E enquanto Clarinha e seus aliados se afastavam, Isabel se deu conta de que ela também precisava da liberdade. Um clarão ofuscante inundou a cabine quando a porta de saída se abriu. O barulho do vento parecera um grito. E com tudo se desmoronando ao redor, a última coisa que Isabel lembrou antes da queda foram os olhares de Júlio e a mulher, a esperança refletida em seus olhos. Quando tudo escureceu, a incerteza pairou no ar. Isabel não sabia se ainda havia saída, se havia salvação. Mas uma nova paixão ou um novo começo sempre poderia surgir das cinzas. Ela torcia por isso. Agora, se você leu até aqui, é a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio
esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final desta trama incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações especiais.